Tudo bem com vocês? Professor Matheus Oliver dando continuidade na Lei de Execução Penal. A aula de hoje é uma aula extremamente importante e que tem causado vários debates, tá? Principalmente para o pessoal comum. Quando eu digo pessoal comum, aquele pessoal que tem pouco acesso à informação concreta e real, aquele pessoal que não tem costume de estudar, que não tem costume de ir atrás da fonte para saber se a fonte é verdadeira e às vezes fica com mitos na cabeça que, quando na verdade não são reais, trazidos na maioria das vezes, né, pela grande imprensa. Todos nós sabemos qual é a pior delas, né, a que vomita lixo na cara da maioria das pessoas de bens do nosso país aí, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, e gera todo um transtorno. Então, na aula de hoje, pessoal, eu vou esclarecer tudo em torno disso, tá? A gente vai falar sobre o auxílio reclusão, que muitas pessoas têm dúvida, não, o preso tem direito a isso, recebe isso, e a vítima que ele fez, não tem nada. Então, tudo isso a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês, tá bom? Olha, eu quero deixar bem claro que esta aula é uma aula muito importante para você, tá? E presta bastante atenção em tudo que eu vou falar. E principalmente, eu super indico você não se reter, não se limitar somente à aula que está sendo transmitida por você. Por mais que você tenha um carinho por mim, por mais que você se confia, né, no meu trabalho, eu te indico a fazer o resumo que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Por quê? Porque se você assistir a minha aula e logo abaixo você fazer, professor, mas o resumo é um pouco extenso, ou às vezes não vai ser extenso. Olha, não interessa. Pensa que você está investindo no seu conhecimento e com isso garantindo mais ainda a sua aprovação. Eu já falei que estudar não é para inteligente, é para gente esforçado, porque dá trabalho. Ou seja, você tem que escrever, você tem que fazer resumos, resoluções de questões. Então não se retenha somente a aula. Eu peguei do resumão que eu fiz para vocês as principais partes, né, para a gente poder trabalhar, mas eu te oriento e, inclusive, te imploro para que você faça o resumo que vai estar aqui embaixo e, com isso, eu mudo meu nome se após assistir a aula e fazer o resumo você não entender de fato a mensagem, tá, que eu estou transmitindo para vocês aqui agora. Fechou? O título é Dos Deveres e Direitos dos Presos. Então, nós iremos analisar aqui agora dos deveres e dos direitos dos presos. Então, os deveres que eles têm que cumprir, tá? E além dos deveres que eles têm que cumprir, tá? Na falta disso, haverá faltas disciplinares, sanções disciplinares, a gente vai ver isso aqui agora, tá bom? Mas também dos direitos dos presos, tá bom? Professor, mas o senhor já falou dos direitos do preso. Não, eu falei para vocês dos direitos óbvios do preso, aqueles expressos no artigo 41, né? Que é o direito ao auxílio material, auxílio saúde, auxílio jurídico, né? E etc. Não, aquilo é o óbvio. Aquilo lá pode ser que caia na sua prova? Pode, porque sempre cai. Mas pode ser que eles te cobrem outros direitos que não é óbvio, né? E geralmente eles têm feito isso, eles têm pegado ali e cobrado direitos que não são tão óbvios como aqueles expressos no artigo 41 da Lei de Execução Penal. De qualquer forma, eu te aconselho a fazer aí também um resumo do artigo 41 da Lei de Execução Penal. Fechou? Vamos lá então, pessoal? 8 elementos, 8 características, 8 pontos principais do tema dos deveres e direitos dos presos. Vem comigo, vamos lá? Primeiro, quando o preso violar o dever, ele vai sofrer um tipo de sanção disciplinar. Então, o preso, pessoal, ele tem que fazer o quê? Ele tem que cumprir o dever dele, tá bom? Ele tem que cumprir o dever dele. Se ele não cumprir o dever dele, e a prova falar para você que caberá uma sanção disciplinar ao preso que não cumpre o dever, está correto. A afirmativa corretíssima. Por quê? Porque, de fato, quando o preso viola o dever, sofre sanção disciplinar. Agora, nós temos que trazer aqui à luz o princípio da legalidade expresso no artigo 1º do Código Penal, onde diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Da mesma sorte, eu não posso aplicar uma sanção disciplinar se não há uma previsão legal falando que, se caso ele cometa aquilo, ele vai sofrer sanção disciplinar. A mesma coisa vai acontecer também no sistema penitenciário, na administração carcerária. Fechou, pessoal? Então, repito para vocês. Quando o preso viola o dever que ele tem, ele violou o dever que ele tem, ele vai sofrer sanção disciplinar, tá bom? Na próxima aula eu vou explicar como que funcionam as sanções disciplinares, já te adianto. Podem ser leves, podem ser médias ou podem ser graves. E a gente vai explicar para vocês direitinho na próxima aula, tá bom?
bom? Então vamos lá, pessoal. Outra coisa, um outro ponto muito importante dos deveres e dos direitos, né, dos presos. É direito previsto no artigo 41 da Lei de Execução Penal, que são os óbvios, que é aquilo que eu falei para vocês. Então você tem que ter todos aqueles direitos óbvios, né, que é o direito material, o direito à saúde, o direito a isso, não sei o quê. Aqueles são os direitos óbvios. Então eu te recomendo fazer um resumo sobre os direitos óbvios, tá? Mas também, pessoal, você tem que se atentar a esses outros direitos alancados aqui, porque eu tenho certeza que a banca vai querer fazer alguma coisinha diferente com isso aqui e pode ser que cobre, tá, pessoal? 3. Se o preso contribuía, agora vamos entrar aqui no assunto polêmico, né? Olha, pessoal, deixando claro para vocês que como professor de direito, isso não significa dizer que eu concorde com ele, tá bom? Então não significa dizer que eu concorde com ele, não, muito bem pelo contrário, muito bem pelo contrário. Eu tenho muita discórdia com o direito brasileiro, muita mesmo, principalmente no que tange a lei de execução penal. Então eu não concordo, mas para a sua prova, eles não querem saber se você concorda ou discorda, eles querem saber o que a lei brasileira fala, beleza? Então vamos lá. Se o preso contribuía com a Previdência Social. Então, olha só, primeiro ponto. Se ele contribuía, significa dizer que ele contribuía antes de ser preso, antes de ser detento, tá? Antes de ser recluso. Então, se o preso contribuía, se ele trabalhava, tinha carteira assinada, ou então fazia suas contribuições aí como autônomo, que seja, para a Previdência Social, e ele é de família de baixa renda, então, não vai só analisar a contribuição que ele fazia efetivamente para a Previdência Social também não. Há todo um contexto. Eu analiso a contribuição que ele fez para a Previdência Social e analiso também se ele é de uma família de baixa renda, né? Estando em regime fechado ou aberto, estando em regime fechado ou em estado semiaberto, ele tem o direito ao auxílio reclusão. Nossa, eu coloquei no quadro errado aqui, pessoal. Eu coloquei aberto, mas está errado. É semiaberto. Então, olha só, eu coloquei no quadro errado aqui. Então, se ele... Vamos lá, vou repetir para você. Se o preso contribuía na Previdência Social antes de ser preso, e ele é de uma família de baixa renda, e ele se encontra em regime fechado ou semiaberto, então ele encontra-se em regime fechado ou semiaberto, presta atenção, repito, ou regime aberto, ou regime fechado, ou regime semiaberto. Repito, ou regime fechado, ou regime semiaberto. Ou regime fechado, ou regime semiaberto. Se ele se encontra em regime fechado, ou regime semiaberto, não falei aberto, falei semiaberto, ele tem o direito ao auxílio reclusão, pessoal. Então ele tem o direito ao auxílio reclusão. Para que serve esse auxílio reclusão? É um salário que ele vai receber para poder manter a sua família lá fora, a família que provavelmente precisa dele, né, e como ele foi preso. Aí você fala, professor, mas isso aí tá errado, né? Tá errado porque é consequência do ato dele. Foi ele que cometeu a infração penal e foi preso. Então, o mínimo que vai acontecer é a família dele se fuder mesmo. Então, é consequência do ato dele. Não é justo a Previdência Social ir lá e bancar o cara só porque ele contribuía de baixa renda. Bom, eu também não acho justo. Então, eu igual eu falo para você, eu não concordo com isso aqui também. Mas está na lei, a gente tem que observar isso daqui para sua prova. Então, eu vou repetir para vocês. Se o preso contribuía antes, tá? Com a Previdência Social, e é de família de baixa renda, estando em regime fechado ou semiaberto, ele tem direito ao auxílio reclusão. Ele tem direito ao auxílio reclusão. Fechou, pessoal? 4. Direito à visita de familiares, companheiros, amigos, advogados, etc. Isso é um direito dele. Agora nós vamos entrar no outro direito aqui, que pode entrar em conflito e pode te confundir. Olha, de fato o preso, de fato o condenado, ele tem direito a receber visitas da sua esposa. Calma aí, eu não falei visita íntima. Eu falei visita da sua esposa, do seu esposo, seu companheiro, companheira, não interessa. Do advogado, dos amigos, da família. Ele tem direito. Não falei de visita íntima. Eu estou falando que o preso tem o direito de receber visitas comuns, amigáveis, nada de relação sexual não, tá? Tô falando visita mesmo de ver, oi, como que você tá? Ah, tô bem, ontem um rapaz tentou passar direto no meu pescoço, quase que eu fui morrer, quase que eu caí no colo do capeta, beleza, toma um pouquinho de droga, beleza, nessa droga, aonde que eu vou pôr? Soca no botão, depois você carga e cheira ela, ou fuma ela, beleza, é desse jeito, visita amigável, tá, pessoal? Tô falando de visita amigável, não tô falando aqui de visita íntima não, então a visita amigável, quer ir lá, a companheira do rapaz, saber como é que ele tá, né, o advogado, a família, os familiares, o amigo, isso é um direito do presidiário, isso é um direito do preso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, muito tranquilo. É ou não é direito do preso a visita íntima?
Eu quero que você procure qualquer tipo de jurisprudência, doutrina. Eu quero que você procure em qualquer legislação penal brasileira, que seja uma legislação específica, que seja uma legislação extravagante. Procura. Aonde que vai afirmar? Procura na lei de execução penal também. Aonde que vai falar que o preso tem o direito a uma visita íntima. Porque já foi provado cientificamente que o indivíduo consegue viver sem relações sexuais. Isso é comprovado. O indivíduo consegue viver sem relações sexuais. Isso é comprovado cientificamente, né, pessoal? Então, olha só. Eu pergunto para você, a visita íntima, ela é um direito? Existe previsão legal? Sim ou não? Não existe, pessoal. Não existe. Pô, professor, mas todo presidiário que eu conheço, todo o sistema da administração penitenciária, tá lá falando da visita íntima, o cara recebe a mulher lá, o pessoal, ou o marido, ou o companheiro, não interessa, né? Então, não interessa, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui, se é um se não é, se é normal, não interessa. Ou se é, quando eu falo normal, é comum, entendeu? Tradicional, não interessa. Mas sempre tem lá o companheiro recebendo o companheiro, ou o companheiro recebendo a companheira. Visita íntima é um direito. Não, pessoal, não é um direito, é um costume. É um costume. Toda penitenciária do país tem esse costume. Mas isso não é um direito do preso. Isso é um costume, até porque, como a intenção é ressocializá-lo, a administração penitenciária sempre vai tentar fazer o quê? Ajudar o miserento, o filho de rapariga. Então, é um costume. Visita íntima, no quinto ponto. Visita íntima não tem previsão legal, mas é costume existir. Então é costume. Então fica a cargo, é ato discricionário da administração, deixar ou não deixar ocorrer a visita íntima. Então se a sua prova falar que é direito, que há previsão legal, isso está errado. Não existe previsão legal para visita íntima, beleza? O outro direito, direito de ser chamado pelo nome. O preso tem que ser chamado pelo nome, não é por número. Ô 07, ô 14, ô cela 6, ô cela 12, ô não sei o quê. Não, nome. Qual o nome do indivíduo? Ah, preso Oliver. Então, Oliver, vem cá. Oliver, se apresenta. Oliver, trabalhar. Oliver, entendeu? É assim. Ele tem o direito de ser chamado pelo nome, tá? Outra coisa, pessoal. O direito à correspondência que pode ser violado sem autorização judicial para a segurança do presídio. Aí você fala assim, mas a correspondência é inviolável, professor. Não pode violar a correspondência. Já existe um posicionamento da jurisprudência atual afirmando que em excepcionalidade, para preservar a segurança do sistema penitenciário, da administração penitenciária, pode sim ser violado o sigilo da correspondência sem autorização judicial. Então, se cair na sua prova falando que precisa de autorização judicial para a administração penitenciária violar de fato, né, o sigilo da correspondência, não precisa. Mas tem que ser em excepcionalidade, não pode agir de forma arbitrária também não. Beleza, pessoal? E para finalizar, caso o preso seja pego falando no celular, eu escrevi pelo, tá? Mas não é pelo não, pessoal, é pego, que eu escrevo muito errado, que eu tenho uma dificuldade muito grande com português. Então, caso o preso seja pego, não é pelo, tá? Pego falando no celular, não é crime, mas se os agentes se omitirem, é prevaricação imprópria. Existe algum crime falando que se o preso for pego falando no telefone, ele vai cometer crime? Não, não existe não. Não existe. Até porque não tem que ter telefone dentro de cela. Então não se fala em crime. Não tem que ter telefone dentro de cela, ué. Entendeu? Não tem. É lógico, ele vai sofrer algum tipo de sanção disciplinar? Claro que vai. Mas ele não cometeu crime. Ele não cometeu infração penal. Porque não existe previsão legal falando, olha, o preso que foi encontrado com o celular dentro do presídio. Não tem isso. Agora, se o agente público responsável pelo cuidado da penitenciária e do preso vê aquela situação e se omite, ele comete prevaricação imprópria, ou seja, ele se omite diante daquela situação, ou até entrega, sei lá, aí complicou mais ainda. Se ele entrega, aí complicou mais ainda. Fechou, pessoal? Tranquilão? Repetindo aqui, então, dos deveres e direitos dos presos, para a gente poder finalizar essa aula e passar para a próxima. Quando o preso violar o dever, ele vai sofrer algum tipo de sanção disciplinar, como eu falei para vocês, e na próxima aula eu vou falar para vocês quais são, leve, médio e grave, tá? Direitos previstos no artigo 41 da Lei de Execução Penal, que são os ovos, material, a saúde, tá? Assistência médica, jurídica. Se o preso contribui com a Previdência Social e é de família de baixa renda, estando ele em regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto, ele tem direito ao auxílio reclusão, tá? Direito à visita de familiares, companheiros e amigos. A visita íntima não é um direito, mas é um costume, tá? O direito de ser chamado pelo nome, o direito à correspondência, ele pode ser violado sem autorização judicial
judicial para a segurança da administração penitenciária, tá, pessoal? E caso o preso seja pego falando no telefone celular, não há crime, mas se os agentes se omitirem, provavelmente responderão por prevaricação imprópria, que é um crime contra a administração pública. Fechou, pessoal? Tranquilão? Alguma dúvida, deixe nos comentários. Gostou da aula? Coloque 5 estrelas pro professor. E foi um prazer imenso estar com você aqui. E eu te aguardo na próxima aula. Até mais.